De volta com a segunda parte, edição especial do Plantão 47, hoje com o Cleiton, ele que é coordenador do Centro de Referência do Professor, tá batendo um papo aqui com a gente, a secretária de Educação, a Flávia Vivaldi, sempre um bate-papo super bacana. Ô Flávia, existe um estudo dirigido às unidades da rede municipal? Um estudo sobre o clima escolar. Sobre o clima? Sim, nós começamos a desenvolver isso logo no início do ano, quando nós apresentamos para os gestores e professores, de fato, o que vem a ser esse clima escolar, né? Porque hoje o que nós temos de conhecimento e de pesquisa a respeito é que cada unidade escolar precisa olhar para os acontecimentos, né, daquela comunidade com um caráter mais científico, no sentido de conhecer as diferentes perspectivas, porque o que o aluno pensa às vezes sobre determinado item é totalmente diferente do que o professor pensa ou do que o gestor pensa. Então, nesse sentido, nós aplicamos um instrumento, né, um questionário que é dividido exatamente entre esses três atores, professores, gestores e alunos, para poder avaliar a qualidade do clima escolar das nossas unidades de ensino. E aí nós tivemos agora a felicidade de concluir, porque a nossa proposta era essa, de até o mês de novembro finalizar a extração dos dados, o tratamento dos dados, e hoje a gente já começou, a semana passada ou semana retrasada, eu já apresentei para a primeira escola o resultado do seu clima escolar e foi bastante interessante como naquele momento, junto aos professores e os gestores, como eles se surpreendem de conhecer a perspectiva uns dos outros e dos alunos, né? E aí, assim, qual é o nosso objetivo com esse trabalho? É dar condições para cada escola, de forma muito específica, olhar para os aspectos positivos que são desenvolvidos por aquela comunidade e aqueles que estão fragilizados, né? Seja do ponto de vista da infraestrutura, seja do ponto de vista das relações interpessoais, do trabalho com conhecimento. Quer dizer, tudo isso é possível de ser percebido, né, por gráficos, o que de fato precisa ser olhado com maior atenção por parte da escola. Então, todo o planejamento de 2018 já pode ser feito com base nesses dados. Esses dados, eles são coletados através de um sistema, é isso? Sim, nós usamos o questionário online. Só algumas unidades que nós tivemos dificuldade por conta de internet, né? Então, que nós aplicamos o questionário físico mesmo. Então, nós usamos a plataforma Survey, né? E nessa plataforma, essa plataforma recebeu os questionários, então a equipe de informática da secretaria foi percorrendo todas as escolas, acompanhava os alunos nos laboratórios de informática, eles faziam o preenchimento dos questionários, né? Já os professores e gestores tinham maior mobilidade em termos de horário, né, para poder preencher, e aí todos esses dados, eles geram planilhas que passam por um tratamento por meio de um programa estatístico, né? E aí a gente teve a contribuição de um pesquisador da Fundação Carlos Chagas, que acompanhou o nosso trabalho, que veio para Poços, fez um momento de formação com os nossos estagiários de informática, exatamente para poder ensiná-los como fazer a extração e o tratamento desses dados. E agora, nós da Secretaria de Educação, né, eu e a equipe do setor pedagógico, do Centro de Referência, a gente faz o que? A análise desses dados para ajudar a escola a perceber, né, qualitativamente o que deve ser feito em relação a esses resultados. Bacana, é feita uma tabulação ali depois. Isso. E aí vocês, cada escola, acho que cada setor tem a sua particularidade, não tem? Cada região da cidade, não né? tenha dúvida. Sim. Mas tem alguns aspectos que acabam aparecendo de forma muito incisiva, né? Então hoje, por exemplo, nós temos como resultado do clima escolar da rede como um todo, não estou falando particularmente de nenhuma unidade. Nós temos, assim, todas as escolas e todos os professores, gestores e alunos, há um consenso de que um aspecto negativo avaliado por eles é a questão da rede física. Então, a rede física apareceu como o aspecto mais negativo.
do clima escolar. Em todas? Em todas. Em todas? Em todas. Quer dizer, isso já era uma hipótese que nós tínhamos como verdade, por conhecer os prédios, e agora nós temos como dado científico, né? Quer dizer, se aquilo que passou despercebido ou que não teve uma prioridade ao longo dos anos, que é a manutenção, né? A adequação, construção, Nós tivemos aí nos últimos anos aí obras que foram feitas há pouco tempo, dando muitos problemas. Sim, né? sim. Até na atual gestão, como na gestão passada também. Sim. Né? Coisas que foram feitas na gestão retrasada, obras que foram entregues. Novas, né? De Novas. péssima qualidade, diga-se de passagem. A gente ainda está sofrendo as consequências disso. E agora nós temos esse resultado, que mostra assim, muito claramente o grau de insatisfação das pessoas que trabalham, que usufruem daquele espaço físico em relação a isso. E aí a gente volta naquele tema do começo, que nós até citamos da qualidade, né, estrutural. Sim, né, necessária, né? Para o profissional e principalmente para os alunos. Mas eu acho que esse tipo de informação ele pode levar numa reflexão que vai um pouco além até. Sim. Para além da questão estrutural, do cuidado com o prédio, do seu funcionamento, a gente pode pensar também na questão da própria arquitetura dos prédios. Não é? Os prédios onde as escolas funcionam, muitas vezes eles não estimulam espaços de encontro. Eles são prédios muitas vezes quadrados, compartimentados, em que o próprio espaço escolar não incentiva esses momentos em que as trocas e o diálogo possam acontecer. Observe como geralmente as escolas tradicionalmente se organizam, com aulas fragmentadas, principalmente no ensino fundamental 2 e no ensino médio, em que cada especialista da área entra, aborda um assunto, dali a pouco outro professor, com uma abordagem que pode ser distinta. O momento do intervalo é o momento em que os alunos muitas vezes mais gostam, porque ali eles se encontram. Sim. Ali é um espaço de diálogo, um espaço do brincar, um espaço de vivência. Mas a escola, no seu arranjo, isso não é somente o caso de Poços de Caldas, né, obviamente, mas ela no seu próprio arranjo ela tem essa dificuldade em oferecer uma arquitetura que possibilite uma outra forma de educação. A Finlândia, tantas vezes citada, é um exemplo disso. É claro que é um país muito distinto do nosso, mas é um país em que as escolas costumam ser premiadas em concursos de arquitetura. Não é o nosso caso. Então é preciso conservar, é preciso ampliar, mas é preciso pensar também numa reformulação do próprio espaço escolar. E só complementando, nessa pesquisa do clima escolar, eu gostaria de ressaltar, como a Flávia até já disse, mas a questão de um trabalho embasado da secretaria. Porque a educação ela é um campo de disputa constante. Muitas vezes com ótimas intenções, outras vezes intenções nem tão nobres, não é? Mas é preciso dar embasamento científico. Nós vamos adotar determinadas medidas, nós vamos fazer sugestões às escolas, as escolas vão se posicionar, mas com base em um estudo que realmente permita que possamos sair de um achismo ou de algo muito vago. Muito bem, e é legal tocar na questão da arquitetura, né? Criou-se algo de que a escola deve ser aquela casinha com telhado, aquela coisa quadrada ali, né? Sendo que o ambiente às vezes propicia a motivação ali para o estudo, né? Para esses encontros, para esses grupos. Não tenha dúvida. Olha, a gente teve recentemente mais um resultado bastante comprometedor para o nosso país, né? Em relação a um aspecto bem específico, que é a competência dos nossos alunos em trabalhar em grupo. E o Brasil ficou em 52º, ou seja, ficou em penúltimo lugar, né, no último exame internacional que avaliou esse critério. E aí, na direção do que o Cleiton está falando, não é possível que os nossos alunos saibam trabalhar em grupo se esses momentos de encontro e de troca entre grupos não são favorecidos nem pela arquitetura, né? Ainda existe assim um engessamento de isolamento nas escolas, isolamento com salas que às vezes não promovem nem a oportunidade de você ter um arranjo diferenciado.
a não ser aquele de isolamento, né? Os pátios não oferecem também aqueles espaços em que os meninos e meninas possam se sentar num banco para bater papo. Quer dizer, a gente tem unidades que percebem isso e que investem nisso? Tem, mas eu estou dizendo como política pública, e isso precisa ser levado em consideração como algo agora que não é mais um efeito assim do que a população acha. É algo concreto, foi uma denúncia. Hoje nós temos assim, um dado que denuncia, né, um descaso em relação aos prédios públicos de educação. Ô Flávia, eu fico pensando, porque aqui no Plantão principalmente, né, é um programa voltado muitas vezes para, ele é aberto ao público, então nós interagimos com o pessoal durante o programa e as mensagens vão chegando. Então chega a mensagem de todos os segmentos e da educação, é uma das que nós recebemos sempre aqui. E aí a gente faz até comenta aqui, é uma situação difícil às vezes para o secretário de Educação, porque o secretário de Educação não depende só dele. Se ele pudesse apertar o botãozinho ali e fazer a escola renascer novamente, ele faria. Sim, só que existe a dependência de outras secretarias também, que têm as suas demandas também, e a gente sabe que tudo isso vai virando uma bola de neve no município. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E hoje nós estamos falando de uma cidade que teve um crescimento absurdo. Absurdo. Né? Então a rede municipal, hoje ela tem 88 unidades. Nós não estamos falando de uma rede pequena. Então, assim, é totalmente compreensível que a gente não consiga, da noite para o dia, dar conta de toda a demanda que se tem. Sim. Mas também não dá para a gente se calar perante algo que vem se estendendo ao longo de muitos anos, porque isso não foi da noite para o dia que essa situação aconteceu. Aquele negócio, vai deixando, vai passando, vai dando um tapinha aqui, outro ali, vira, depois chega no que chegou hoje. Dessa pesquisa, os professores também participaram ou não foram só os alunos? Não, os professores, alunos e gestores. Então chegaram à conclusão de que a questão física estrutural é o que mais... Isso assim, porque isso na visão da rede. Claro que quando você pega os dados de escolas em separado, algumas escolas apontam como mais negativo outros aspectos. Entendi. Né? Mas quando você faz a compilação dos dados da rede, a questão da rede física apareceu claramente como sendo a mais negativa. E em segundo lugar, algo que é também motivo de muita preocupação para todos os educadores, que é a relação família-escola. A segunda grande fragilidade da rede municipal de educação. E aí entram também todos os professores também, porque isso tem a ver com a participação dos pais no dia a dia ali, da vida dos filhos. Na vida dos filhos. Por quê? Porque tanto os alunos, quanto os professores, quanto os gestores, eles respondem nesse questionário questões que dizem respeito a essas diferentes dimensões. Então, sobre a relação família-escola, tem várias perguntas sobre a participação, sobre como é que é a visão da família em relação à escola, se há o desejo da família de mudar o seu filho da escola ou não. Tem várias questões. E aí, no cruzamento desses dados, houve a obtenção desse resultado, que é o segundo aspecto considerado como negativo na percepção dos respondentes, é essa relação. E isso, de certa forma, a gente já vem sentindo, porque assim, nos encontros de formação, há sempre uma queixa por parte dos professores, dos gestores, desse distanciamento que ao longo dos anos foi acontecendo da família para com a escola. Mas só que não adianta a gente só ter a queixa, né? Você tem que buscar as causas disso. Tem que saber o que está acontecendo. Exatamente. E a gente também tem uma série de hipóteses. Muitas vezes a escola, ao longo desses anos, ela sem intenção promoveu esse distanciamento. Promoveu, né? Porque você chamar a família na escola para somente fazer apontamentos não tão positivos a respeito daquela pessoa que é a mais importante na vida da mãe e do pai, né? Que é o filho. Então, esse é um dado que nós temos que, de certa forma, influenciou muito nesse distanciamento da família com a escola. E aí, vários outros, né? Vários outros que têm a ver com essa contemporaneidade mesmo. Hoje, o ritmo da família acaba sendo tão frenético em relação a muitas questões que o valor da escola acaba sendo secundário. Né? Então, a gente percebe isso com algumas questões simples. Eu jamais, na época como de estudante, concebia a hipótese de viajar em período de aula, né?
E hoje é absolutamente normal que as viagens aconteçam em período letivo, porque são pacotes mais baratos. Mais em conta. Exatamente. Muitas famílias acabam se programando em cima disso. Isso. Sim. Isso. O Cleiton, nós podemos colocar como retrocesso até esse afastamento dos pais da sala de aula. Sim, de novo, né, educação é sempre um campo bastante complexo. Então, como a Flávia sinalizou, nós temos sim um afastamento das famílias em muitos casos, os professores se queixam disso, mas é preciso compreender o que a família espera da instituição, que valor ela confere à instituição, se ela tem o estudo como algo central na sua vivência, e também como os educadores, como a escola, enxergam a família. Tem uma pesquisa já dos anos 80, mas que eu acho que é um ótimo aprendizado, que é sobre o fracasso escolar. É uma pesquisa na área de psicologia da educação. E em um determinado momento, a autora mostra muito bem como os educadores, que já têm um poder aquisitivo, muitas vezes um pouco melhor, nós poderíamos considerar como membros da classe média, tem uma percepção e uma exigência de determinadas famílias que é bastante equivocada e que você pode passar a vida toda exigindo um determinado comportamento da família, mas que ela não vai poder oferecer. Então, isso é preciso considerar. Não dá para fazer sempre uma análise fria, uma análise distante. Sim. A educação envolve diversos aspectos, inclusive a afetividade. Nós percebemos que as escolas que têm menos problemas com as famílias são as escolas que são mais sensíveis às demandas das famílias. Às vezes, o pai ou a mãe chega na escola para falar sobre o filho e você tem que conversar com ele sobre a vida dele, sobre os problemas que ele está enfrentando. E aí sim você pode depois atingir a questão do filho. Você vai ajudar ele ali nesse momento. Sim, não tenha dúvida. Muitas vezes falta aos pais a orientação. Falta aos pais o compromisso. E como a Flávia citou, existem diferentes fatores, questões econômicas, dificuldade de acesso à cultura, dificuldade de permanência num trabalho, dificuldade de ter uma rotina. A própria correria do dia a dia, às vezes, faz com que esse afastamento aconteça, né? Sim, mas eu gostaria de enfatizar que se nós temos essas dificuldades na escola pública, a todo momento nós temos também ótimos exemplos. Porque quando nós falamos em educação pública, educação municipal, e insistimos nas dificuldades, a gente pode causar um efeito na sociedade que é o oposto do que queremos, que é a valorização dessa educação. Claro. Não é? Então, se a educação pública, se a Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas é a maior secretaria que temos, né, que demanda bastante recursos, que demanda bastante atenção, nós temos também que observar onde acontecem as boas experiências, e elas estão aí, para potencializar as transformações. Sim. Não é? A própria rede indica caminhos para tratar as suas dificuldades. Muito bem. Eu quero falar para você da Artipel, que é essa grande parceira do plantão. Volta às Aulas está aí. Estamos falando de educação e o Volta às Aulas na Artipel tem todos os produtos com a qualidade que você já conhece. Tem desconto para pagamento à vista. Pode parcelar suas compras lá na Artipel, na Assis 674 e 1058 com o Zona Azul grátis agora nesse período das férias e da Volta às Aulas também. Artipel é mais uma grande parceira do plantão. Intervalo chegando. Daqui a pouco a gente volta com a terceira parte. Até já.